Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Java Web Level 1. Nesta aula, você irá aprender a inserir os contatos no banco de dados. Vamos analisar com muita calma este diagrama e entender o fluxo deste processo. Partindo do documento agenda.jsp, quando o usuário clica no botão Novo Contato, ele é redirecionado ao documento novo.html. Este é o primeiro passo. Neste documento novo.html, o usuário irá preencher dentro de um formulário os dados do novo contato. Como existem dois campos obrigatórios, que é o campo nome e telefone, é importante fazer a validação verificando se esses campos estão preenchidos. Então, antes de encaminhar a requisição à camada controller, eu vou usar um documento JavaScript para fazer a validação dos campos obrigatórios. Este é o passo 2. O documento JavaScript faz a validação e ele retorna ao documento novo.html. Este é o passo 3. Após a validação, os dados que foram preenchidos no formulário são enviados para a camada controller. Passo 4. A camada controller recebe esta requisição e esses dados encaminha a camada model, armazenando na classe JavaBeans o nome, o telefone e o e-mail do novo contato. Passo 5. Continuando o fluxo, após armazenar nome, fone e e-mail na classe JavaBeans, a camada controller invoca na camada model, dentro da classe DAO, o método que irá inserir o novo contato no banco de dados. Passo 6. O método responsável pela inserção dos dados no banco irá requisitar estes dados da classe JavaBeans. Passo 7. A classe JavaBeans retorna esses dados ao método da classe DAO. Lembrando que a classe DAO é a única que consegue estabelecer uma conexão com o banco de dados. Este é o passo 8. Tendo recebido os dados do novo contato, o método executa a inserção destes dados no banco. Passo 9. Após a inserção do novo usuário no banco de dados, a camada controller faz o redirecionamento para o documento agenda.jsp. Passo 10. Eu vou dividir esta aula em 3 partes e nesta primeira parte eu vou desenvolver os passos 1, 2 e 3 deste diagrama. Vamos lá! No Eclipse, no lado esquerdo, na pastinha Web Content, que faz parte da camada View, eu vou clicar com o botão direito do mouse, New, HTML File. Nome do arquivo, novo.html. Próximo, vou usar o template do HTML5, Finish. Para ganhar tempo, eu vou no documento index.html e vou copiar essas 8 linhas iniciais até o cabeçalho. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Na linha 10, dentro de body, tag H1, criar novo contato. Na linha de baixo, eu vou criar um form. Vou definir um nome para poder trabalhar a validação no JavaScript. Por exemplo, frm contato, action igual, aspas, aspas. Nesta aula, não vou configurar a requisição à camada controller. Fecha com a tag /form. E aqui dentro de form, por uma questão prática, eu vou criar uma tabela, table. Essa tabela vai ter 3 linhas, tag tr, /tr, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Dentro aqui das linhas, vou criar uma coluna, td/td, e dentro desta primeira coluna, tag input, type igual text. Type igual a text desenha uma caixa de texto. Vou atribuir aqui um nome para poder trabalhar com o JavaScript. Name igual a nome, placeholder igual. Placeholder insere um texto de marca d'água dentro da caixa. Nome. Combinação de teclas Alt Shift Y para quebra automática de linha. E aqui eu vou fechar a tag input.
Para ganhar tempo também vou copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V. Combinação de teclas Ctrl Shift F para indentação do código. E aqui nesta outra linha, input type é igual a text, name é igual phone, placeholder igual phone. Dentro da outra linha, Ctrl V, input type é igual a text, name é igual email, placeholder igual email. Depois do fechamento da tabela barra table, input type igual button, value igual adicionar. Input type igual a button, desenha um botão dentro do formulário. Eu vou salvar tudo, vou executar esse documento, próximo, finish. E nós temos aqui o desenho do formulário. Percebam que o subtítulo, ou seja, a tag H1, já tem um estilo aplicado. Isso porque aqui na linha 7 eu liguei a folha de estilo e dentro da folha de estilo existe uma formatação tanto para fontes quanto para a tag H1. Deixa eu fechar aqui. Aproveitando, eu vou no documento agenda.jsp e aqui na linha 13, dentro do link, ou seja, dentro de ahref, eu vou redirecionar para o documento novo.html e vou salvar tudo. Agora, partindo do documento agenda.jsp, eu vou executar novamente o aplicativo, próximo, finish. Agenda de contatos, quando eu clico agora neste botão novo contato, ele abre o documento novo.html. Isto conclui o passo 1 deste diagrama. Ok, o próximo passo é criar um estilo para este formulário. Eu vou usar no campo nome e no campo e-mail um estilo único e no campo fone um estilo diferente. E aqui no botão adicionar eu vou reutilizar a classe botão que a gente criou nas aulas anteriores. Vamos lá. No documento novo.html, na linha 23, vou adicionar class igual botão 1. Este é o nome da classe que está na folha de estilo. No campo nome, aqui na linha 14, vou criar uma classe de nome caixa 1. Na linha 20, no campo e-mail, class é igual caixa 1. Deixando selecionado este documento novo.html, eu vou executar o aplicativo. Próximo, finish. Aqui o botão adicionar, eu só vou acrescentar na folha de estilo uma linha para remover esta sombra e também para transformar o cursor de ponteiro para mão. Vou selecionar a folha de estilo, style.css, na classe botão 1 eu vou acrescentar border 2.0 para remover aquela sombra do botão e também cursor pointer para transformar o ponteiro em mãozinha. Eu vou salvar tudo e neste caso, como eu estou modificando apenas a folha de estilo, não é necessário executar o aplicativo novamente nem reiniciar o servidor Tomcat. Basta aqui em agenda de contatos eu atualizar clicando neste ícone. Percebo agora que ele removeu a sombra do botão e quando eu passo o mouse em cima, ele transforma de ponteiro em mãozinha. Ok, vamos continuar. Na folha de estilo, eu vou criar um estilo para a classe caixa 1. Para criar o estilo, a gente usa ponto e o nome da classe. Vou começar definindo uma largura de 320 pixels. Internamente vou criar um espaçamento de 5 pixels e uma margem inferior, ou seja, margem bottom, de 10 pixels, para ele aumentar o espaçamento entre as caixas de texto. Vamos salvar, voltar para a agenda de contatos e atualizar. Aqui dentro criei um espaçamento e uma margem inferior de 10 pixels. Para finalizar a formatação desta caixa de texto, eu vou criar um estilo para a borda. Então, border 1 pixel, sólido e a cor 66BBFF. A cor que eu estou usando nesse projeto. Também aqui vou arredondar
os cantos da caixa de texto. Border radius, 5 pixels, ponto e vírgula no final. Mais uma vez, salvar tudo, agenda de contatos, atualizar. E no caso desta caixa de texto, que é o campo do telefone, eu vou aplicar basicamente o mesmo estilo, porém com uma largura menor. Vou retornar ao documento novo.html e aqui na linha do campo do telefone, depois de placeholder, class é igual, vou chamar de caixa 2. Futuramente, eu também vou reutilizar estas classes no formulário que irá alterar os dados de um contato. Salvar tudo, retornar à folha de estilo. Para ganhar tempo, eu vou copiar este bloco de códigos da caixa 1, Ctrl C, vou colar aqui embaixo, Ctrl V, caixa 2, e simplesmente aqui eu removo esta linha. Mais uma vez, salvar tudo, retornar ao documento agenda de contatos e atualizar a página. O próximo passo é fazer a validação dos campos obrigatórios. Vou preencher aqui em cima José de Assis, por exemplo. Não vou preencher o telefone, não vou preencher e-mail. Se eu clico no botão adicionar, ele vai enviar esta informação para o banco de dados e isso vai gerar um erro, pois o campo fone é um campo obrigatório. Vamos lá, vamos fazer a validação destes dados antes de enviar a camada controller. Eu vou fechar aqui a agenda de contatos. No documento novo.html, na pastinha Web Content, eu vou clicar com o botão direito do mouse, New, e eu vou criar aqui uma nova pasta, Folder. O nome desta pasta vai ser Scripts. É uma boa prática a gente organizar todos os scripts do projeto em uma pasta, da mesma forma como a gente fez com as imagens. E vou clicar no botão Finish. Muita atenção agora. Deste lado esquerdo, eu vou selecionar a pastinha Scripts. Vou clicar com o botão direito do mouse, New, vou selecionar Other, rolando aqui para cima, a gente tem uma pastinha chamada JavaScript, eu vou expandir esta pasta e vou escolher esta opção, JavaScript Source File. Próximo, o nome do arquivo vai ser validador.js e vou clicar no botão Finish. Percebam aqui no lado esquerdo, agora dentro da pastinha Scripts, eu vou expandir, eu tenho o documento validador.js. Muita atenção, JavaScript não é Java. Para entender melhor o que eu vou fazer agora, é importante ter um conhecimento básico também na linguagem JavaScript. Caso não tenha esse conhecimento, eu vou indicar aqui nos cartões uma playlist do meu canal do YouTube, onde eu ensino os primeiros passos com a linguagem JavaScript. Essas linhas iniciais são comentários, validação de formulário, @author José de Assis. E aqui eu vou criar uma função de nome validar. Function validar. Abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha as chaves. Eu vou salvar tudo e vou retornar ao documento novo.html. No documento novo.html, na linha 23, antes do fechamento da tag, depois aqui de class igual botão 1, eu vou criar um evento para quando este botão for clicado, onClick é igual, e entre aspas, o nome da função. Validar, abre e fecha parênteses. E depois aqui do formulário, antes de fechar a tag /body, eu vou criar um link deste documento HTML com o documento JavaScript. Para fazer o link, eu uso aqui script src é igual, abre aspas, scripts /validador.js, fecha aspas, e fecha a tag com /script. Eu vou salvar tudo,
Vou retornar ao documento validador.js e uma dica que eu sempre passo aos meus alunos é fazer um simples teste para verificar se o documento novo.html está linkado com o documento validador.js. Para isso, eu vou usar alert, entre aspas, teste. Na linguagem JavaScript, você pode usar aspas duplas ou aspas simples e não é obrigado a usar o ponto e vírgula no final. Eu vou salvar tudo, retornar ao documento novo.html e vou executar este aplicativo. Próximo, Finish. Vou clicar aqui no botão adicionar e ele me exibe aqui o alerta. Perfeito, isso indica que o documento novo.html está linkado no documento validador.js. Vou fechar aqui, retornar ao documento validador.js. Dentro da função validar, eu vou criar duas variáveis. Variável nome, let nome é igual frm contato.nome.value. Ou seja, criei uma variável chamada nome que vai receber do formulário frm contato do campo nome o valor. Copiar esta linha para ganhar tempo, Ctrl C, Ctrl V, let phone é igual frm contato ponto phone ponto value. Agora, quando o usuário clicar no botão adicionar, o documento JavaScript irá receber o nome e o phone do contato. Se a gente retornar aqui ao diagrama, este é o passo 2. Ok, finalizando, eu vou verificar se estes campos estão preenchidos. Para isso, vou usar uma estrutura do tipo if, else if. Vamos lá, if, a variável nome é igual, aspas, aspas, no JavaScript, 2 iguais ou 3 iguais é um comparador de igualdade. A gente usa hoje 3 iguais para ter mais segurança, devido ao fato das variáveis não serem tipadas. Abre chaves, Enter. Se o campo nome estiver vazio, eu quero que ele envie um alerta para preencher este campo. Por exemplo, preencha o campo nome. Depois de enviar este alerta, eu vou posicionar o cursor novamente em cima deste campo. frm contato.nome.focus. Abre e fecha parênteses. E o retorno aqui vai ser falso. Ou seja, se o usuário não preencher este campo, o formulário não irá enviar estas informações para a camada controller. Continuando a estrutura, else if, phone é igual vazio. Para ganhar tempo, vou copiar estas 3 linhas, Ctrl C, Ctrl V. Se o campo phone não tiver sido preenchido, alerta preencha o campo phone, reposiciona o cursor para o campo de nome phone e também retorna falso. E no final, else document.forms, abre colchetes, nome do form frm contato, depois de colchetes, ponto submit, abre e fecha parênteses. Vou explicar melhor esta linha. Primeiro, com relação à estrutura. Eu tenho aqui uma estrutura do tipo if, else if, fechando com else. Neste tipo de estrutura, ele vai analisar aqui esta primeira condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que está aqui dentro e ignora as demais condições. Se esta condição for falsa, ou seja, o usuário preencheu o nome, ele ignora o que está aqui dentro e analisa a segunda condição. Se a segunda condição for verdadeira, ou seja, se o usuário não preencheu o campo phone, ele executa o que está aqui dentro, ignorando este else final. Agora, se esta segunda condição também for falsa, ou seja, se o usuário preencher o telefone, ele vai executar o que está dentro do else. Ele vai submeter os dados do formulário de contato para a camada controller. Este é o passo 3 deste diagrama. Eu vou salvar tudo, retornar ao documento novo.html e executar o aplicativo. Próximo,
Finish. Criar novo contato. Vou clicar aqui no botão adicionar. Preencha o campo nome. Quando eu clico em OK, ele retorna o cursor aqui para o campo nome. José de Assis. Campo fone 999999. Vou deixar vazio o campo e-mail. Adicionar. Não gerou nenhum erro. Lembrando que no banco de dados, o campo e-mail não é obrigatório. Vou copiar este link para o navegador de internet, Ctrl C. Vou colar aqui, Ctrl V. Lembrando que quando eu não informo qual que é a página, ele vai carregar o index.html. Agenda de contatos, acessar. Foi redirecionado para o documento agenda.jsp. Vou clicar no botão Novo Contato. Nome, José de Assis. Não vou preencher nem fone nem e-mail. Adicionar. Preencha o campo fone. OK. Vou preencher aqui o campo fone 99999999 teste@email.com. Adicionar. Tudo OK. Por enquanto é só.